Olá, olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, tá? Que eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas sabe que ele vai chegar na hora certa, no momento que Deus separou para poder palestrar com você. Eu já quero chegar profetizando na sua vida. Eu profetizo na sua vida mansidão. Eu profetizo na sua vida temperança. Eu profetizo na sua vida a presença de Deus. Sabe? Eu profetizo na sua vida calmaria. Porque muitas das vezes a gente está aflito, sem saber o que fazer, né? E precisamos da calmaria de Deus. Então eu profetizo calmaria na sua vida. Eu profetizo que você venha ser tardia no falar, tá? E venha escutar mais e falar menos. Eu profetizo sabedoria para você. Eu profetizo sabedoria no seu casamento. Eu profetizo que você tenha sabedoria na tua vida sentimental, na tua vida familiar, na tua vida financeira, né? Porque Salomão, sabe o que antes dele subir ao trono, sabe o que ele pediu a Deus? Ele não pediu nem ouro nem prata, ele pediu sabedoria. Então eu peço a Deus que Deus te dê sabedoria nesse dia de hoje, te dê mansidão, temperança, amém? Hoje nós vamos ler aqui em 1 Samuel 25, já pega a sua Bíblia, já vou pedir para você dar o seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você dá um joinha, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e você me ajuda a pregar a palavra de Deus. O Senhor me chamou nesse tempo para pregar e chamou você para evangelizar. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso compartilhando o vídeo em nome de Jesus, mandando para um amigo, para uma amiga que está precisando ouvir a palavra de Deus. Vai mandar para uma alma aflita. Então, juntos somos mais fortes. Juntos nós somos o corpo e Jesus Cristo é a cabeça de todos nós, porque nós não somos nada. Eu não sou nada sem você, você não é nada sem mim e nós não somos nada sem Deus. Amém? Então, vamos lá. 1 Samuel 25, eu vou ler apenas o versículo 32, 33 e 34. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressares e não me vieres a mim ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino da tua casa. Amém? Essa é uma palavra gloriosa, né? Essa é a passagem que nos conta quando Davi estava no deserto, quando ele estava lá, né, se escondendo de Saul. E ao mesmo tempo que ele estava lá, né, tinha outros pastores que pastoreavam suas ovelhas. E Davi, por ser um homem muito correto, ele não deixou nenhum homem fazer mal a nenhuma ovelha, nada que estava lá. Ele não pegou nada o que era de ninguém, né? Mas os soldados de Davi estavam com fome, eles tinham vindo da peleja, eles estavam com fome, estavam com sede, né? Então ele mandou uns soldados irem a Nabal. Nabal era um homem rico da região, né, que tinha suas ovelhas lá. Ele mandou pedir comida a Nabal para os soldados, porque os soldados de Davi tinham protegido, né, os pastores de Nabal, enquanto quando os saqueadores vinham, eles tinham protegido. Não que Davi estivesse cobrando, né? Davi estava pedindo algo para comer para os seus soldados. E Nabal vira para os soldados de Davi e fala assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem é esse? Não vou dar nada para ele. Em outras palavras, Nabal estava falando que não reconhecia Davi como Davi, que não reconhecia Davi como nada, que ele não ia tirar nenhum grão de cevada, de nada para dar para Davi, sabe? Ele não ia dar leite, não ia dar nada, que os soldados, em outras palavras, que os soldados morressem de fome. E o soldado voltou para Davi e falou isso que Nabal falou. E a ira subiu no coração de Davi quando ouviu aquilo. E Davi mandou cingir as espadas, né? Davi desceu com homens para matar toda a casa de Nabal, né? Então, quando um funcionário da casa ouviu tudo o que aconteceu, correu na esposa de Nabal, que era Abigail, que era uma mulher sábia, uma mulher com sabedoria. Olha que importância tem a sabedoria. Ela foi humilde o suficiente para escutar tudo que aquele empregado tinha para falar. Ela escutou tudo que o empregado disse, né?
e pegou comida, cingiu o lombo lá dos burros, colocou comida e foi levar para Davi. Comida para Davi e todos os soldados. Chegando lá, ela coloca o rosto em terra, sabe? Em sinal de humilhação, reconhecendo que Davi era o próximo rei. Ela já reconhecia que Davi era rei e reconhecia a unção de Deus em Davi, coisa que Nabal não conheceu, porque Nabal era egoísta. Nabal só olhava para dentro dele, sabe? Era, como eu costumo dizer, é a síndrome de Lady Kate, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. É isso que Nabal tinha, é isso que Nabal fazia, era tudo dele, entendeu? Ele não queria dividir com os pobres. Ele era egoísta. Eu não sei de que jeito você é, meu querido, mas se você é igual Nabal, comece a dividir. Como se você tem o suficiente para dividir com o seu irmão, comece a dividir. Não olhe para aquele que tem necessidade e não estique a sua mão, sabe? Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você possa ajudar. Nós devemos dividir o que nós temos, sabe? Quantos de nós estão passando fome, estão passando necessidade? E aqueles que têm condição, como Nabal, diz não. E foi assim que Nabal fez. Só que Nabal não pensou, ele foi um homem que ele não foi sábio, porque Davi estava com mais de 400 homens com ele, né? E o que era uma casa? Davi mandou matar todo mundo. Davi falou que não ficasse nenhuma criança. Você tá entendendo? Por conta da ofensa dele. Muitas das vezes agimos com o coração. Davi deixou a ira subir no coração dele. Eu quero dizer para você, se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, te magoou, falou alguma coisa que não era para falar, falou mentira, calúnia, não deixa a ira subir no seu coração, sabe? Porque Davi deixou a ira subir no coração dele. Mandou, em outras palavras, eles afiarem a espada, porque iam descer a espada na casa de Nabal. E na casa de Nabal tinha inocente morando ali. Tinha outras pessoas, não era só Nabal. E essas outras pessoas era Abigail, que era sua esposa também, que era uma mulher sábia, uma mulher de temperança. E ela chega para Davi e fala assim: Senhor, né? Meu marido é louco. Você sabia que o nome de Nabal significa loucura? O próprio nome dele já diz o que ele é. Ele era louco por não reconhecer Davi como ungido de Deus, como o próprio rei. E sabe o que significa o nome Abigail? Significa meu pai e alegria. Significa que ela era uma mulher de Deus, que ela tinha alegria no coração, né? Eu quero dizer para você ser sábio como Abigail. Sabe, tem momentos da nossa vida que a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter temperança. A Abigail foi tardia no falar. Você vê, se aquele empregado chega para contar história para ela e ela começa a falar na cabeça do empregado, ela foi tardia no falar, ela ouviu primeiro. Então aprenda a ouvir. Sabe, quantas vezes seu marido chega em casa e você já vai falando em cima dele. Aprenda a ouvir o seu marido. Aprenda a ouvir a sua esposa. Seja tardia no falar, porque muitas das vezes falamos de cabeça cheia, falamos o que não é para falar. E eu costumo falar que nós mulheres, né, todas nós, temos uma coisa dentro da gente que a gente sempre quer falar. A gente fala. Às vezes o homem já tá até quieto. E a gente tá falando porque a gente quer falar. Então seja tardia no falar, para que o Senhor Jesus conserve o seu casamento. Sabe por que essa mulher conseguiu aqui retardar a ira de Davi? Porque ela falou para ele: Senhor, este homem é louco. E Davi viu que ela reconheceu ele como rei. Sabe? E Davi viu que havia sinceridade no coração dela. E Davi recebeu a comida e disse para ela: você chegou na hora certa. Porque Davi já estava descendo para o arraial para matar Nabal e a casa dele. Então seja sábia, minha querida, fale no momento certo, na hora certa, tenha temperança. Seja tardia no falar, sabe? Na hora da raiva, fique quieta. Na hora da briga, fique quieta. Comece a orar em pensamento, sabe que o Senhor vai te dar estratégia. Deus vai colocar na sua boca o que é para falar, porque você tem falado demais. Você tem falado demais, e quando a gente fala demais, a gente joga as coisas pela janela. Eu sei porque eu já fiz muito isso na minha vida, sabe? Eu falei demais e joguei tudo pela janela. Então, se você não quer jogar o seu casamento pela janela, não quer jogar a sua família pela janela, o seu relacionamento pela janela, o seu emprego pela janela,
Aprenda a ser sábia, aprenda a ficar calada e falar na hora certa. Aprenda com Abigail, porque ela foi uma mulher sábia, uma mulher de temperança. E ela volta para casa. E quando ela volta em casa, ela encontra o marido dela bêbado. E você acha que ela falou? Não. Ela continuou calada, ela esperou o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, ela vira para o marido e fala assim, ela vira para Nabal e fala assim, olha, ontem Davi ia matar toda esta casa por tua culpa, por conta da tua loucura. E Nabal fica tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, que ele fica todo torto na mesma hora. Eu quero dizer para você que às vezes não é preciso a gente fazer nada contra aquela pessoa que fala da gente. Nabal falou de um servo do Senhor, que era Davi. Davi não precisou passar a espada, sabe? Porque Deus passou a espada em Nabal. E Nabal ficou todo torto e debilitado. E 10 dias depois, Nabal morreu. Sabe por quê? Porque a espada do Senhor desceu em Nabal. Eu quero dizer para você que muitas das vezes, eu e você não precisamos fazer nada contra o nosso inimigo. Contra aquele que nos ofenderam, contra aquele que nos magoou, nos machucou, que falou mal da gente. Porque quantos falam mal de mim e de você? Eu quero dizer para você que a espada desce nessa pessoa. Davi não precisou puxar a espada dele, sabe? Então eu e você não precisamos nem abrir nossa boca. Nós precisamos somente ser sábio como Abigail, entregar na mão do Senhor e ser tardia no falar, porque daquela pessoa Deus vai cuidar. Porque Abigail, quando vai ter com Davi, ela fala que dele Deus cuidará. E Deus cuidou. E sabe qual foi o fim de Abigail? Porque ela era mulher formosa. Davi, quando viu que Abigail ficou viúva, chamou Abigail para ser uma das esposas dele. Você está entendendo? Ela era casada com um homem louco. Imagina quantas coisas aquela mulher passava em casa. E Deus depois colocou ela dentro de um castelo. Mas sabe por quê? Porque ela foi ser sábia. Quer ficar dentro de um castelo? Quer que Deus te abençoe para você entrar num castelo? Tenha sabedoria e temperança. Fecha a tua boca. Espera no Senhor, que dos seus inimigos Deus cuida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, toma essa pessoa em tuas mãos, repreenda todo mal, toda língua felina, toda língua que se bate, Senhor, toda oração contrária, toda obra de macumbaria, feitiçaria contra esta pessoa, Senhor, onde tiver o nome desta pessoa, tu arranca o nome desta pessoa de lá. Toma, Senhor, essas pessoas, esse falso que se levantou, Senhor Jesus, contra elas em tuas mãos. Porque nós não precisamos fazer nada, Senhor, porque tu é onipotente, onisciente, onipresente. Tu é aquele que visita o coração do homem, Senhor. Então tu visita o coração daquele, Senhor Jesus, que se levanta contra nós. Senhor, nos guarda, nos blinda, nos dá temperança, refreia a nossa língua, que nós venhamos ser tardia no falar, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Compartilha esse vídeo, minha querida, com aquela pessoa que você saiba que está precisando de um pouco de sabedoria. Com aquela pessoa que você saiba que está precisando, fechar a boca. Seja abençoada em nome de Jesus. Curta a página, compartilhe o vídeo e vai lá no Facebook, Missionária Magna Vasconcelos. Se inscreva lá para receber oração. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.